Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Feriado, dia de finados. Bom dia, Rosana. Bom dia, Mauro. Logo, logo estaremos juntos. Bom dia, Adriana. Tu também? Só para provocar a Rosana, coitada. Não pode fazer isso. Logo, logo estaremos aí em Garopaba. Será um prazer imenso. Começando com Nando Reis e Ana Canhas. Para você guardei o amor. Bom dia, Pati. Pati, dá tempo ainda de tu pegar um voo e ir até a Praia do Rosa, tu conhece? Garopaba, Santa Catarina. E aí nos encontrar por lá. Aí ó, vai estar a Adriana, vai estar o Mauro. Estão movimentando a cena do Rosa. Bom dia, Cris. A Cris vai estar por lá também. Bom dia, Úrsula. Tudo bem? Pena que tu não vai, Úrsula. Bom dia, Márcia. Bom dia, Karim. Silvia, tudo bem? A Rosana diz, não me maltrata. Ainda mais a Rosana. A Rosana, ela é secretária de turismo. Ó, a Marisa também vai. Olha que galera que vai estar lá. Secretária de turismo aqui do estado, né? E ela, imagina, a vida dela é viajar e curtir, né? Curtir as viagens e indicar e tudo mais os roteiros turísticos. E aí ela não pode ir para o encontro. Tem uma outra agenda, claro, né? Mas aí, Rosana, fazer o quê, né? É a vida. Então, bom dia. Não é nada. É o quê? Me fala, então. Muito bem. Vamos tirar a musiquinha para não nos cortarem. Vamos começar com uma musiquinha calma hoje. Honrando os nossos antepassados, mas de uma forma alegre. Lembrando que eles estão em nós, estão conosco o tempo todo. É uma alegria. Imagina que honra, né? A gente ter esses antepassados que a gente tem. Então hoje já fiz uma homenagem sincera, meu pai, meus sogros, né? Sogro e sogra. Então uma tranquilidade, assim, muita tranquilidade. Com boas lembranças. Faço isso. Então começando Despertando com Dharma dia 2 de novembro. Pá, tá assim do ano, ó. Você foi. Então a gente está lendo Tishnahan, Arte de Viver. Tá? Depois vai ficar gravadinho, vai estar ali. E a gente vai finalizar o capítulo 6 e aí essa semana a gente termina esse livro. Provavelmente, olha, não sei se quinta-feira, não sei se vai até quinta. A virtude do sofrimento. É muito tentador querer permanecer forte e saudável. Bom dia, Conceição. Nunca sofrer com nenhuma dor ou doença. Isso aí é totalmente ilusório, né? Muitos de nós esperamos nunca sermos obrigados a encontrar sérias dificuldades ou desafios na vida. Porém, pela minha própria experiência, eu digo que, se não tivesse encontrado grandes dificuldades e sofrimento, não teria tido a chance de avançar em meu caminho espiritual. Nunca teria tido a chance de curar, transformar e alcançar uma paz tão profunda, com tamanha alegria e liberdade. Sem experimentar o sofrimento, como gerar compreensão e compaixão? A compaixão nasce de entender o sofrimento. E sem entendimento e compaixão não podemos ser pessoas felizes. Eu me preocupo profundamente com meus alunos, mas não gostaria de enviá-los a uma espécie de paraíso ou lugar sem sofrimento. Está ouvindo isso? Não podemos criar a felicidade em um lugar onde não existe o sofrimento. Assim como não podemos gerar lótus onde não existe lama. A felicidade e paz nascem da transformação da dor e do sofrimento. Se não existe lama, como uma lótus crescerá? Lótus não brotam em mármore. Eu estou lendo isso aqui, estou pensando assim nas diversas pessoas, bom dia, Rosana, nas diversas pessoas que eu já encontrei assim ao longo do caminho e que estão vendo os passarinhos. Eu me distraio porque eu acho maravilhoso. E muitas pessoas quando acabam
encontrando o Dharma, né, encontra o budismo. Oi, Cláudia. Elas ficam tão encantadas e tão perplexas com tanta informação e tudo mais, e querem entrar num tipo de paraíso, assim, de um lugar em que não vai haver mais sofrimento, que não vai haver mais nada, assim. E aí começam avidamente a querer ler tudo, a só praticar e querer, agora eu vou ir para um ashram, eu vou ir para um lugar, bom dia, Grazi, um lugar onde eu possa só meditar. Eu vou ir para um retiro, sei lá, uma comunidade isolada, e querem se isolar, assim. Bom dia, Isis. E eu imediatamente digo, não faça isso, de forma alguma. Não. Mas muitas pessoas fazem isso, acabam indo, assim, né? Vão. É bom ir, mas não com esse pensamento. Não com essa motivação. Porque é totalmente contra os ensinamentos. Se tu fizeres isso, tu não entendeu os ensinamentos. Tu não entendeu nada dos ensinamentos. Tu não entendeu. Por quê? Porque tu não entendeu justamente a dualidade desse sistema de pensamento. Quando tu começar a entender que só existe o sofrimento porque existe a felicidade, só existe a esquerda porque só existe a direita, só existe a direita porque existe a esquerda, só existe sofrimento porque existe felicidade e sofrimento, as coisas só existem porque elas coexistem entre si. Então tu vai para um lugar completamente onde tudo é paz, tudo é vibe, né? O que isso vai te ajudar na tua transformação espiritual? Nada. Zero. Tu vai ficar numa vibe boa. Mas isso é egoísmo. Isso é vaidade. Isso é vaidade. E as pessoas são vaidosas. E as pessoas buscam um lugar em que elas se isolem de alguma maneira, num estado, que não precisa ser um retiro, pode ser num estado de lugar, assim, que se isola numa sociedade e tudo mais. Isso é pura vaidade. É querer manter-se sempre no mesmo estado emocional. Oi, Laura. No mesmo estado emocional. Eu quero me manter sempre na felicidade. Tu não entendeu o ensinamento. É preciso que haja a virtude do sofrimento. Ficou claro isso? Porque às vezes não fica claro. Tá tudo bem? O Nirvana é agora. O capítulo 7 já. O Nirvana é um estado prazeroso de frescor e renovação que podemos alcançar nesta vida. Prazeroso. Usando a mente atenta, a concentração e o vislumbre para transformar nosso sofrimento, podemos alcançar o Nirvana no aqui e agora. Ele não é um local longínquo em um futuro distante. Eu estou só chulhando aqui no Rio Grande do Sul, que é Brasil também, né? A gente fala chulhando, sabe? Quando a dança chula assim, daí tu vai só observando o próximo movimento. Eu estou só chulhando a Serena, que ela tá ali, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela tá aprontando. Eu vou falar baixinho porque eu sei quando ela tá aprontando, ela tá caçando. Eu já falei pra ela não fazer isso, porque isso só aumenta o karma dela. Mas ela faz. É da natureza dela. E a da minha natureza é educá-la. Cada vez que ela tenta pegar um bichinho, você tem que ir ali. Ela sabe que eu estou olhando, porque de vez em quando ela olha para mim. A gente tem que cuidar com o karma dos animais também. Usando a mente atenta, a concentração e o vislumbre para transformar o nosso sofrimento, podemos alcançar o Nirvana no aqui e agora. Olha lá, ó. Viu? Olha lá, olha lá. Olha lá. Foi. Mas que barbaridade. Serena. Ela não tem nada, Serena. Não. Nirvana é uma palavra que vem do antigo dialeto rural da Índia. Na época de Buda, assim como acontece atualmente em várias zonas rurais, as famílias cozinhavam um pequeno fogo aceso com palha, estrume, madeira e até casca de arroz. A cada manhã... Tu tem uma sereninha também, Ana? Não te vi entrar, Ana, tudo bem? Mas ela é serena, sim. A cada manhã, a primeira coisa que a mãe fazia era acender o fogo para preparar o café para os membros da sua família, que iam trabalhar no campo. Ela estirava as mãos perto das cinzas da noite anterior para ver se continuavam quentes.
Caso positivo, bastava incluir um pouco de palha ou casca de arroz e reanimar o fogo. Porém, se o fogo estivesse apagado, as cinzas estariam completamente frias. Se você mergulhar as mãos nas cinzas após um fogo ter se extinguido, notará que elas estão agradavelmente frias. Buda usava a palavra nirvana para descrever a experiência agradável de refrescar as chamas de nossas aflições. Muitos de nós queimamos no fogo do nosso desejo, medo, ansiedade, desespero ou arrependimento, nossa raiva ou ciúme, ou mesmo nossas ideias sobre morte ou perda. Podem nos queimar por inteiro. Porém, quando transformamos nosso sofrimento e removemos as ideias erradas e o fazemos de maneira natural, podemos alcançar uma paz renovadora. Esse é o Nirvana. Então Nirvana é isso, gente. A palavra Nirvana, em sânscrito, que é Nirvana, que são duas palavras, é justamente apagar as ilusões. Tá? É o extinguir das ilusões. Aqui ele vai usar extinguir, ou apagar. Então Nirvana é isso, extinguir as ilusões. Quais são as ilusões? Os 3 kleshas, os 3 venenos, ou 5. Os venenos da mente, que é raiva, ódio, ignorância, violência, desejo. Esses são os venenos da mente. E que lá para quem conhece a roda tibetana, né, lá no centro da roda, vocês já viram? A roda da vida, né? A originação interdependente está lá, tem 3 animaizinhos, tem um javali ou porco, tem uma cobra e tem um galo, que representam esses 3 venenos, esses 3 kleshas. E aí está ali. Quando a gente conseguir apagar esse ciclo sansárico de movimentação que nós temos de agir o tempo todo através de desejo, de raiva, de ignorância, mas a ignorância no sentido de avidya, no sentido de cegueira, de não entender que todos nós estamos interligados. Então tem todo um... né? E aí quando a gente não entende isso, a gente passa para outra partezinha da roda. A gente começa a agir dentro dos reinos. Quais são os reinos? Né? Os reinos inferiores e superiores. Os reinos que a gente começa a agir como carente, como um aflito, né? Inveja, o reino dos ciúmes, o reino dos deuses, muitas pessoas. E esses reinos fazem com que a gente comece a movimentar essa roda. Então a gente não presta atenção nisso durante o dia, mas a gente passa por vários reinos desses durante o dia. Tem horas que a gente está com a soberba acima da, né? E tem horas que a gente está com um coitadinho, né? Fazendo de tadinho, né? Isso tudo, quando o Buda percebeu, ele extinguiu aquela chama. Então, quando ele tem um outro exemplo também que o Buda vai dar, que é da vela, né, que eu já falei aqui. Então, quando tem a vela, a parafina da vela são todas essas nossas aflições mentais. Enquanto houver aflição mental, enquanto a gente estiver ainda preso a isso, vai continuar existindo essa chama. O apagar da chama é libertar a chama. A gente liberta a chama dessas aflições. Então, quando as chamas se extinguem, não significa que nós sumimos, significa que a gente despertou. Porque consumiu completamente aquela parafina, aquelas aflições que causam essas ilusões da gente. Então é isso. Existe uma conexão íntima entre nosso sofrimento e o Nirvana. Bom dia, Sinara. Bom dia, minha colega arquiteta Leitão. Tudo bem? Bom tê-la aqui. Existe uma conexão íntima entre o nosso sofrimento e o Nirvana. Se não sofrermos, como reconhecermos a paz do Nirvana? Entendeu? Sem o sofrimento não pode haver o seu despertar. Assim como sem cinzas quentes, não podemos ter cinzas frias. O sofrer e o despertar caminham juntos. Quando aprendemos a administrar nosso sofrimento, aprendemos a gerar momentos de Nirvana. O Nirvana não tem nada a ver com algo grande que passamos a vida nos exercitando para alcançar, esperando um dia experimentar. Cada um de nós pode atingir pequenos momentos de Nirvana todos os dias. Imagine que você está caminhando descalço e sem querer pisa nos espinhos de uma roseira. Imediatamente você perderia toda a paz e felicidade. Porém, quando consegue remover um espinho e depois outro, começa a alcançar certo alívio e a experimentar um pouco de Nirvana.
Quanto mais espinhos remover, maior será o alívio e a paz. Da mesma forma, a remoção das aflições é a presença do Nirvana. Perceberam aquilo que eu falei antes, né? Quando você reconhece, aceita e transforma sua raiva, medo e desespero, começa a experimentar o Nirvana. Tudo bem até aí, gente? Estão entendendo o Nirvana? Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora. Poderá alcançar o Nirvana hoje. Levanta a mãozinha quem está entendendo. Quem não entendeu, pede, pergunta aí. Alcançando o Nirvana. Buda ensinou que podemos desfrutar do Nirvana com o nosso próprio corpo. Precisamos do nosso corpo e das nossas sensações, percepções, formações mentais e consciências, 5 skandhas, né? Podemos tocá-lo com nossos pés, olhos e mãos. Por estarmos vivos com o nosso corpo humano, podemos sentir o esfriamento das chamas e gerar um momento de Nirvana. Quando esfriamos as chamas da nossa raiva e tendo entendido suas raízes, a raiva se transforma em compaixão. Bom dia, Cláudio Viana. Essa é a experiência do Nirvana. Quando experimentamos a paz e a liberdade da meditação caminhando, tocamos nosso corpo cósmico, tocamos o Nirvana. No momento em que paramos de viver na correria, deixamos de lado nossas preocupações sobre o futuro, os arrependimentos do passado e voltamos a desfrutar das maravilhas da vida no momento atual. Atingimos o Nirvana. É entrando em contato profundo com a dimensão histórica no momento presente que podemos alcançar a dimensão suprema. Elas não existem separadamente. Quando tocamos nosso corpo cósmico, o mundo dos fenômenos, entramos em contato com a dimensão suprema, o reino da liberdade em si mesmo. Quando enxergarmos o mundo dos fenômenos pela perspectiva da dimensão suprema, enxergamos que não existe a morte e não pode existir o nascimento. Isso tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Se não existe sofrimento, não pode existir felicidade. Sem lama, não pode haver lótus. Eles dependem um do outro para se manifestar. O nascimento e a morte são meras ideias no nível da dimensão histórica. Não são a real natureza da realidade da dimensão suprema, que transcende todas as ideias e noções, todos os sinais e aparências. Na dimensão suprema da realidade em si, não existe nascimento, nem morte, nem sofrimento, nem felicidade, idas nem vindas, bondade nem maldade. Quando deixamos de lado todas as ideias e noções, incluindo as ideias de eu, ser humano, ser vivo, ou tempo de vida, alcançamos a verdadeira natureza da realidade em si mesma, tocamos o Nirvana. É super complexo isso, gente. Isso é o Tathagata, né? Tathagata Garba. Né? Nem ir nem vir. Então, mas esse alcance é um alcance que só o Buda, né, conseguiu. Não só o Buda, né? Depois houveram outros, Jesus, Mahakasyapa, vários outros. O Nirvana, Mestre Dogen, o Nirvana é a dimensão suprema. É a extinção e o deixar de lado todas as noções e ideais. As concentrações na vacuidade, na ausência de imagem, na ausência de objetivo, na impermanência, na ausência de desejo e no desapego nos ajudam a alcançar a verdadeira natureza da realidade. Eu sei que agora ficou um pouco complexo aqui, mas ele não há como manter sempre no nível superficial da coisa, né? E, até porque o Nirvana não pode ser explicado, né? O Nirvana tem que ser algo sentido. E como o Tai falou aqui, a gente tem vários falsos nirvanas, assim. Por que é falso? Porque a gente imediatamente, qualquer sopro a gente sai. Qualquer coisa que acontece, a gente sai daquele estado. Muitas vezes a gente entra nisso. Vocês é que não sabem ainda. Sabe aquele momento em que tu tem uma completa percepção de si mesmo, assim, e uma felicidade, algo tão intenso, não causado por droga, ou por bebida, ou por uma palavra, nada, não foi causado por absolutamente nada. É o momento que todos os nossos corpos, que todos os nossos elementos também do corpo, né, mental e físico, fogo, água, ar e tal,
estão estáveis, estão equilibrados. É o momento em que a gente alcança um equilíbrio e a gente nem sabe como aquilo aconteceu e tu te sente uno, assim, presente, eternamente, assim, mantendo aquilo eterno dentro de si. É aquele momento. Só que daí quando tu ouve um barulho, tem um movimento, a gente sai. O Buda ficou nesse lugar. Bacana, né? Sabe aquele momento que tu já teve? Lembra daquele momento? Ele ficou. E aí nada tirava. Nada tirava. Ao mesmo tempo ele estava percebendo tudo e nada o tirou daquele estado. Bah, esse é o lugar que a gente tem que chegar. Ao contemplarmos profundamente o nosso corpo físico e o reino dos fenômenos, entramos em contato com o Nirvana, a verdadeira natureza do cosmos, nosso corpo divino. E experimentamos a paz, a felicidade e a liberdade da falta de medo. Deixamos de sentir medo do nascimento e da morte, do ser e do não ser. Assim como os pássaros desfrutam de voar no céu e um veado desfruta do caminhar no bosque, os sábios desfrutam de residir no Nirvana. Bom dia, Machado. Bom dia, Alcione. Bom dia, Fabiola. Pagodeira. A Fabiola entra, eu já faço um. Tem que dar uma judiada. Não precisamos olhar muito além para encontrar o Nirvana, pois ela é nossa verdadeira natureza nesse exato momento. Não podemos remover a dimensão suprema de nós mesmos. Alcançar o Nirvana é realizar o vislumbre do não nascimento e da não morte em nossa vida cotidiana. Ficou claro o Nirvana? Alguém alcançou o Nirvana aí enquanto eu estava falando? Está todo mundo bem? O Nirvana não é uma morte eterna. Muita gente se confunde pensando que Nirvana descreve um estado de felicidade ou o local que passamos a habitar após a morte. Porque talvez tenhamos ouvido falar que o Buda entrou no Nirvana após morrer, aí ele entrou no Paranirvana, né? Pode parecer que Nirvana é o local para onde vamos após morrermos. Porém, isso é um erro e pode levar a equívocos muito perigosos. Pois sugere que não podemos tocar no Nirvana enquanto estamos vivos, que precisamos morrer para alcançá-lo, o que não tem nada a ver com o que o Buda ensinou. Em um tour de ensinamentos na Malásia, atravessávamos Kuala Lumpur e vimos cartazes anunciando uma empresa que se chamava Nirvana, que oferecia funerais budistas. Ao meu ver, é muita indelicadeza com Buda identificar o Nirvana com a morte desta maneira. Buda nunca identificou o Nirvana à morte. O Nirvana está associado à vida, no aqui e agora. Um dos maiores enganos do budismo ocidental foi definir o Nirvana como uma espécie de morte eterna, que encerra o ciclo da reencarnação. Isso é um erro grave, uma interpretação completamente equivocada do significado do Nirvana. Porque milhões de pessoas seguiram uma religião que ensina a morte eterna. Por que seguiriam uma religião que ensina a morte eterna? A própria ideia de morte eterna está repleta de noções de ser e não ser, nascimento e morte. Mas a verdadeira natureza da realidade transcende todas essas noções. Só podemos alcançar o Nirvana quando estamos vivos. Espero que em Kuala Lumpur alguém tenha sido capaz de convencer aquela empresa funerária a mudar de nome. Imagina o quanto isso incomodou ele, né? Às vezes me incomoda também algumas coisas assim, mas aprendi a ser um pouco mais, deixar de lado. Pegam às vezes a imagem, uma escultura do Buda e fazem brincadeira, botar chapeuzinho, botar... o Buda não está ali, né? Mas a gente tem que ter um pouco de respeito sobre aquilo. Enfim, ele estava falando, o Tai estava falando aqui, o mestre estava falando sobre os equívocos, né? A gente já comentou alguma coisa, né? E é importante a gente ter esse cuidado, porque eu sei que muita gente vai ouvir depois e tem muita gente que é da filosofia. A Adriana mesmo aqui, que é uma estudante de filosofia, e as relações, porque isso aqui é filosofia. É filosofia, né, indiana. Né? E quando o budismo aporta de alguma maneira, ele sai
do Oriente e a porta no Ocidente, os primeiros filósofos que leram foi o Schopenhauer. E Schopenhauer é conhecido pelo seu pessimismo, né? E ele leu meia dúzia de artigos e saiu colocando um monte de interpretações dele, assim, totalmente erradas e equivocadas. Schopenhauer não sabe nada sobre o budismo. E ele leu aquilo e disse, budismo é isso, ele colocou suas interpretações. Outro que também não sabia nada sobre budismo e que saiu fazendo interpretações é o Nietzsche, que aliás é maravilhoso, mas que serviu de base para o nazismo, né? Mas ele tem colocações perfeitas, maravilhosas, só que a interpretação foi outra. Mas o Nietzsche, quando vai estudar o budismo, ele estuda através de livros ocidentais, inclusive algumas coisas, né, que já tinham sido traduzidas assim. Dos 8 livros que ele leu, que eu estava pesquisando, dos 8 livros que ele leu, 2 falavam sobre o budismo e eram ainda releituras sobre o budismo, não eram dos mestres. Então Nietzsche estava errado, Schopenhauer estava errado. Isso sim me incomoda. Mais do que ver uma funerária chamada de Nirvana. É ocidentais se apropriando de uma filosofia, colocando a sua interpretação equivocada, e aí dizer, é assim, eu acho que é assim que ele pensou. E aí as pessoas vão dizer, não, é Schopenhauer, é Nietzsche, a gente não pode questionar. Existe um pensamento, eu vou questionar esse pensamento. Se ele pensou, também posso pensar, vocês devem pensar assim também. Tudo aquilo que eu estiver falando aqui, vocês podem dizer, não, eu não concordo, eu vou pensar sobre isso. Não levem como autoridade. A autoridade no meu pensamento é zero. Aí tu tem que ler, interpretar e dizer, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu tentar entender, estuda, vasculha. Sim, é para tudo. Estou dando esse tempo para vocês já conhecem a dinâmica, né? Já se coloquem na postura. Certo? Estão vendo os passarinhos se deleitando na fonte ali? O budinho. É bonitinha aquela fonte, né? É mais lindo. Olha lá, eles se divertem. Né? Aqui é uma diversão, é um parque. De manhã eu dou um monte de comida para eles. Semente, tudo que é coisa. Banana, frutas. Eles ficam bem loucos. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. E ao soltar o ar, soltem completamente o corpo. Aproveitem esses minutinhos para entrar com essa conexão. Às vezes poucos minutos é o suficiente para vocês atingirem esse estado de falso nirvana, falso satori. Mas é o suficiente para ver. É o que basta às vezes, para ver, para enxergar esse vislumbre da nossa real natureza. E ao soltar o ar, observe se o corpo soltou completamente. Deixem que agora a mente comece a vasculhar tudo à sua volta. Ouçam todos os sons que vocês estão ouvindo agora. Se vocês estão ouvindo o som dos passarinhos, tentem perceber se há alguma diferença entre vocês e esse universo à sua volta. Veja se você não está totalmente imerso nesse universo. Se sinta imerso. Você faz parte desse universo todo. Veja como é se sentir parte.
E o simples fato de fazer isso faz com que a gente comece a diminuir as aflições mentais, diminuir os pensamentos. E por um breve instante a gente sente que as nossas aflições diminuíram e a gente sente essa sensação de paz, que já é o início para a gente entender o Nirvana. Façam isso durante o dia, em alguns momentos. Hoje é um dia especial, é um dia que para muitas pessoas, né, pode ser um dia um pouco difícil. Então, em alguns momentos, observe-se a si, observe que a pessoa que já partiu deste plano, desse sistema, ela está em ti. Apenas observe, apenas sinta a presença dela. Lamente, é claro, a perda, mas sinta com uma forma de alegria, de contentamento, de honra. Sinta essa presença. E depois deixe ir. Então hoje, durante o dia, tentem manter esse estado de alegria constante, coração aberto, e saber e honrar esses nossos antepassados que nos deram a chance de estarmos aqui neste momento agora. Certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia a todos vocês e um bom feriado.